Olá alunos, tudo bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aí nos nossos estudos, hoje falando um pouco sobre a função do segundo grau, certo? Função do segundo grau é um tema muito rico, que vem caindo muito aí em vestibulares, nas universidades federais, alguns particulares, certo? Em alguns concursos cai, mas não é muito não, tudo bem? Mas vamos lá, vamos lembrar o que é uma função do segundo grau, certo? Vê só, pessoal, para definir a função do segundo grau, a gente tem que lembrar do seguinte: ela é uma função polinomial, certo? Do segundo grau. O que é isso? Ela é formada, vê só, por um polinômio, tá vendo? E de que grau? Um polinômio de grau 2, tá vendo? Desde que, esse amiguinho aqui, esse termo aqui, o A, seja diferente de zero. Porque a gente sabe que se A for zero, eu vou ter o que? Vou ter 0 vezes x ao quadrado, e isso vai dar zero, vai ficar só um polinômio de primeiro grau, tudo bem? Então, falou de função, a gente tem os zeros da função, tá bom? E quais são os zeros da função do segundo grau? Como é que a gente chega nele? Lembrando, o zero de uma função é o valor da variável, nesse caso aqui eu coloquei x, certo? Mas poderia ser t, s, mas nesse caso vamos considerar a variável x. É o valor da variável que torna a função zero. Na função de segundo grau a gente tem a famosa fórmula de Bhaskara, tá bom? E que é calculada dessa forma aqui que vocês podem ver, tem um delta e tem esse mais ou menos, tá bom? Porque como a função é de segundo grau, a gente vai ter quantas raízes? Duas, tá bom? Lembrando que esse a, b e c são esses coeficientes aqui da função, beleza? Passando aí, a gente sabe que função tem uma representação gráfica. Lá na função de primeiro grau era o que? Era uma reta, não é? Ela podia ser decrescente quando o a ela era crescente, desculpa, quando o a era positivo, e decrescente quando o a era negativo. Isso é um macete, mas a gente também pode verificar pelo ângulo que ela forma com o eixo x. Mas na função de segundo grau a gente tem o que, pessoal? A gente tem, o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, certo? E a parábola, pessoal, ela tem várias aplicações. Como essa daqui, a gente pode ver, eu tenho o que aqui? Eu tenho uma parábola nessa ponte, tá vendo? Nesse caso aqui, eu tenho também questões de futebol. A gente sabe que quando o goleiro bate o tiro de meta, ele descreve uma parábola. A falta também. Os saltos com varas, por exemplo. O atleta descreve uma parábola. E no basquete, quando o jogador vai arremessar a bola na cesta, também é uma parábola. Então, para se estudar um pouco sobre a parábola, eu coloquei essas ideias aqui para vocês, já falando um pouco do vértice e dos valores máximos e mínimos. Vamos considerar essa função aqui, certo? Eu vou ter o que? Eu vou ter uma parábola de concavidade voltada para cima, certo? Quando eu tenho o que? Quando esse termo aqui de x ao quadrado, quando esse número aqui for o que? Positivo, eu vou ter um vértice aqui, e esse vértice é o ponto mínimo, tá bom? O y do vértice aqui no caso vai ser o ponto mínimo. E eu vou ter uma parábola voltada para baixo quando o que? Quando eu tenho esse amiguinho, o valor aqui de a for negativo, aí a parábola está voltada para baixo, então vai ter um ponto de máximo, tá bom? Lembrem disso, guardem. Voltada para cima, ponto de mínimo. Voltada para baixo, ponto de máximo, tá bom? Não vão confundir não isso, lembrem disso. Então, vamos fazer umas aplicações aí, Caiu uma questão na UFPB agora no PSS 2011, tá bom? Que fala muito bem sobre essa questão de máximos e mínimos, que diz o quê? Em uma partida de futebol, um jogador, estando na lateral do campo, cruzou a bola para um companheiro de equipe, o qual se encontrava na lateral oposta. Aquela ideia de inverter o jogo. A uma distância de 64 metros, ou seja, ele estava na lateral e inverteu o jogo para outro amigo dele que estava a 64 metros dele, tá bom? A bola passou a 1,20 m acima da cabeça de um jogador, com 1,80 m de altura da equipe adversária, o qual
Nesse instante estava a 4 metros de distância do jogador que realizou o cruzamento conforme a figura abaixo. Vê só, pessoal, esse jogador aqui tem 1,80 m e a bola, na hora que ele cruzou a bola, ela passou a 1,20 m da cabeça dele, tá bom? Ele quer saber nessa situação qual foi a altura máxima atingida pela bola. Como é que a gente faz isso? Vê só, qual é o objetivo dessa questão? Não é saber essa altura máxima aqui. Então, para a gente saber essa altura máxima, eu tenho que lembrar o que? Falei para vocês que a altura máxima é o y do vértice. Então, ó, como é que a gente calcula o y do vértice? Eu uso essa relação aqui, ó, menos delta sobre 4a, onde delta ele depende de quem? De b, a e de c, tá vendo? Então, ó, eu vou precisar saber quem é o b dessa função, certo? Quem é o a e quem é o c, tá bom? Então, ó, vamos lá, acompanha aqui o raciocínio. Ele disse que a bola passou a 1,20 m da cabeça de um jogador que tem 1,80 m. Então, ó, quando eu somo 1,20 m com 1,80 m, eu tenho o que? Eu tenho 3 metros de altura, concordam comigo? E ele está a uma distância de 4 metros. Isso quer dizer o que, pessoal? Que quando o x for 4, ó, quando o x é 4, o y é 3. Como a gente está falando de função, eu posso dizer o que? Que f de 4 vale 3, tá bom? E perceba outro detalhe, o valor de c é 0, pessoal. Por quê? Porque ele está partindo da origem aqui, ó, tá bom? Se a gente projetar aqui um plano cartesiano, ele vai estar o que? A bola sai do ponto 0 e vai até o 64. Então, ó, esse ponto 0 e esse ponto 64 são as raízes também, tá bom? Então, ó, como 64 é raiz, também eu tenho o que? Que f de 64 é 0. Então, ó, eu tenho dois pontos, concordam comigo? Eu tenho um quando x é 4, o y vai valer 3, e outro quando x é 64, o y vale 0, que 64 é o zero da função. E tenho que c vale 0. Então eu posso, ó, montar esse sistema aqui, ó, e resolver ele dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá bom? Tá bem detalhado aqui para vocês, espero que vocês possam entender, ó. Peguei esse sistema, montei, tá bom? Como aqui eu posso multiplicar por menos 16 para simplificar aqui o 64 negativo com positivo, me deu o que? Ó, que eu achei a menos 1 sobre 80 e b 4/5. Como a altura máxima é o y do vértice, então, ó, substituindo, eu tenho que esse valor, essa altura máxima é 12 metros e 80, tá bom? Então, ó, espero que vocês tenham curtido aí a aula e até a próxima, pessoal, tá bom?